E você consegue, voltando aqui, você consegue vincular alguma coisa do tempo que você passou no Comitê Olímpico? Você conseguiu trazer algo para dentro da Sky? Legal, boa pergunta. Assim, foi uma experiência muito legal e vou contar aqui, só contando rapidamente a minha experiência por lá. O Comitê Organizador Rio 2016, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é uma empresa que é criada no país sede. Então, por exemplo, neste exato momento existe um comitê organizador que foi aberto em Paris para organizar os Jogos de Paris 2024. Esse comitê ele é ligado diretamente ao Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente respondia diretamente para o COI, com sede na Suíça. E tem algumas passagens muito legais, assim, que me fizeram muito pensar na experiência do cliente, sobre o cliente. Eu trabalhava na área de ingressos. E até para efeitos de comparação, a Copa do Mundo está chegando aí. Vocês sabem quantos jogos uma Copa do Mundo tem? Sabe de cabeça? Cara, não, vou te falar, hein? 64. Eu ia falar uns 70 e tantos. Vou chutar menos um pouquinho. Pouquinho menos. 64 jogos que tem desde a primeira rodada até a final. Se a gente considerar aí que os estádios têm 50 mil pessoas nos estádios, digamos assim, daria que uma Copa do Mundo vende 3 milhões e 200 mil ingressos para pessoas irem aos estádios assistirem às 64 partidas. É muito ingresso, 3 milhões e 200 e 64 jogos. Agora eu vou dar uma informação para vocês vão ficar assustados. As Olimpíadas, elas têm aproximadamente umas 200 sessões esportivas. Então pensa aí que já são 3 vezes mais o número de eventos esportivos do que uma Copa do Mundo. Sessões esportivas? Sessões esportivas, porque não necessariamente era um só jogo. Você podia comprar, por exemplo, e ver 2 jogos seguidos do vôlei, várias partidas de tênis numa mesma tarde. Então a gente considerava como uma sessão esportiva. Legal. E essas 200 sessões esportivas, aproximadamente, tiveram um total de 8 milhões de ingressos vendidos no Rio 2016. Caraca. Então é muito cliente. Muito cliente. De uma Copa. Mais que o dobro de uma Copa do Mundo. É muita gente indo para uma sessão esportiva e indo para 200 sessões esportivas diferentes. E quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, caramba, que desafio vender e cuidar de 8 milhões de clientes num espaço de 2 semanas, que é o tempo que dura ali. Ainda tem uma atropelo, é meio de tsunami, né? Porque junta tudo e vem tudo de uma vez. Vem tudo de uma vez, exatamente. Vai tudo de uma vez, várias sessões por dia. E aí tem uma passagem curiosa e legal que eu acho que vale comentar, assim. Uma vez a gente estava numa reunião com o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, alemão, vencedor, inclusive, ele tem uma medalha de ouro na esgrima, não vou lembrar agora qual é a Olimpíada dele. E ele virou pra gente e falou assim: quem é o cliente dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos? Ele fez essa pergunta pra gente. E a pergunta que eu faço pra vocês: quem vocês acham que é o cliente principal de um jogo olímpico e paralímpico, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Quem você acha que é o cliente principal? Pô, existe a definição dessa persona? Existe. Pra mim, assim, um adulto, um homem adulto com mais de 30 anos. E você? Sei, mano. Essa é uma pergunta boa e a resposta, ela às vezes é surpreendente. O principal cliente de uns Jogos Olímpicos e Paralímpicos é o atleta. Então, quando a gente vende e vendia esses milhões de ingressos, claro, tem uma jornada desse espectador que está indo para o estádio assistir, tem. Mas o nosso objetivo principal ali era encher o estádio e garantir que aquele atleta encontrasse a melhor atmosfera possível para conseguir performar da melhor maneira possível. Então, este é o objetivo dos jogos. É garantir com que a jornada do cliente, que é o atleta, seja a melhor possível. Então, vai desde o momento em que ele pegou um avião, chegou no Rio de Janeiro, ele teve um transporte para a Vila Olímpica, ele chegou na Vila Olímpica, ele se alimentou, ele treinou, ele dormiu bem, ele foi para o dia da competição, ele chegou lá na competição, ele viu o estádio cheio, aí o Bolt, quando viu esse estádio cheio, ele falou assim: quer saber? Eu vou dar o meu melhor aqui, porque olha essa quantidade de gente que está aqui me assistindo. E você me perguntou lá no início sobre métricas, sobre dados. A grande métrica de sucesso de um jogo olímpico e paralímpico é a quantidade de recordes batidos. Esse é o grande número que é levado de uma Olimpíada.
quantos recordes olímpicos e quantos recordes mundiais foram batidos naqueles jogos. Se a gente tiver um número alto, aí sim a gente considera que a gente teve sucesso nos Jogos Olímpicos. Então essa perspectiva de olhar para essa jornada do atleta, ela me fez, assim, deu um nó na cabeça de pensar, pô, tô aqui vendendo 8 milhões de ingressos, mas o meu objetivo principal desse comitê é o atleta. E são jornadas que se complementam, claro, é a jornada do espectador, é a jornada do atleta, é a jornada do patrocinador que vai chegar lá e vai ter um camarote esperando ele, é a jornada do telespectador, então tudo precisa ser bem filmado, bem registrado para garantir uma experiência de quem está em casa assistindo, afinal de contas são poucos privilegiados que vão estar ali no estádio, então todas essas jornadas, cada uma delas possui uma etapa, outra etapa, outra etapa, cada etapa tem responsáveis, cada etapa tem métricas e, no final, o sucesso dessas etapas, todas elas é medido através de recordes batidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, cara, várias jornadas aí interligadas. Então, é muito legal, né? Pô, vou te fazer uma pergunta polêmica. Vai, manda bala. Quem abriu essa porteira foi você, não fui eu. Hein, eita, olha lá, Rodrigão. Mas você acha que as regras podem ser mudadas nos Jogos Olímpicos para que mais recordes aconteçam? Vou te dar um exemplo aí, a natação. Né? A natação teve uma Olimpíada que teve vários recordes batidos, né? Mas aí foram ver, era pela roupa do atleta, Sim. que depois tiraram, foi ver, era pela piscina, que depois mudaram. Você acha que eles fazem isso para, tipo, não, precisamos bater muito recorde aqui? Olha, pela minha experiência, né, de ter trabalhado lá durante 2 anos, quem rege as regras de cada esporte é a Federação Internacional de cada esporte. Então, ela é quem define. Então, o Comitê Olímpico ele é uma junção de todas as federações internacionais. Então, tem a Federação Internacional do Atletismo, da Natação, a FIFA, por exemplo, que é a mais conhecida nossa por causa do futebol, é a Federação Internacional do Futebol, e são essas grandes federações que regem isso. O que me parece é que há um princípio de competitividade que as federações tentam impor, e isso impõe isso através das regras dos esportes. Então, eu não acredito que vão haver flexibilizações das regras para que recordes sejam batidos. Eu acho que é uma evolução natural do atleta enquanto ser humano. Enquanto ser humano, hoje a gente vive mais, a gente tem uma medicina melhor, a gente tem uma evolução técnica, física, mental, psicológica melhor. E esses superatletas e super-homens vão cada vez mais bater recordes, independente das regras que estiverem sendo criadas ali ou sendo modificadas.